FIIs ou ações? Qual o melhor? Ações preferenciais ou ordinárias? Qual eu devo investir? Qual a ação com maior potencial de crescimento que eu vejo no momento? É sobre isso que a gente vai falar no novo quadro de hoje, Guedes Responde. Então bora pro vídeo. Fala pessoal, aqui quem tá falando é Pedro Guedes e antes da gente começar o vídeo eu quero lembrar para vocês que em dezembro estão sendo abertas as vagas para o IZT, que é meu curso de investimentos, que eu pego uma pessoa totalmente leiga, que não sabe absolutamente nada sobre investimentos e levo essa pessoa até o ponto que ela vai aprender por conta própria, com autonomia, montar sua carteira de investimentos tanto no Brasil quanto no exterior, sabendo selecionar os melhores ativos. Tudo isso dentro de 8 semanas. Então, se você quer fazer parte da próxima turma do IZT, que vai acontecer em dezembro, basta você tocar no primeiro link que está aqui embaixo na descrição. Sem mais delongas, bora para os vídeos. Guedes Responde está começando. A primeira pergunta que a gente tem hoje é do Valdivino Medeiros, que ele perguntou: FIIs ou ações? Qual melhor? Devo ter 2 contas para cada uma das categorias? Então, é o seguinte. Se a gente pega o tempo de existência dos fundos imobiliários e o tempo de existência das ações, a gente vai ver que a indústria de fundos imobiliários ela é muito mais recente do que a dos fundos imobiliários. Então, consequentemente, a janela de rendimento das ações, se a gente pegar o índice de referência, o Ibovespa, vai ser maior ali do que o próprio índice de fundos imobiliários, tá? Outro ponto muito importante que você tem que levar em conta aqui é porque a proposta, basicamente, de ações e fundos imobiliários são diferentes. Enquanto você investe em ações, você está comprando uma participação numa empresa, você está se tornando sócio de um negócio, a gente vê que nos fundos imobiliários você está se tornando sócio de um investimento que, de fato, ali é imobiliário, seja numa laje corporativa, seja num galpão logístico, num hospital, num prédio de supermercado, um prédio educacional, assim seja, tá? No shopping. Então, são propostas diferentes. Se existe o melhor, na minha opinião, não. Eu, particularmente, prefiro ter os dois na minha carteira, até porque, como eu disse, são propostas diferentes. Em termos de volatilidade, ou seja, que é o quanto a gente tem a variação, a gente tem que os fundos imobiliários, eles variam menos do que as ações. Então, a gente tem que quando as ações sobem, sobem mais e quando caem, caem também mais do que os fundos imobiliários. Quando a gente fala de fundos imobiliários, a gente está buscando ali alta previsibilidade, a gente está buscando ali uma volatilidade, ou seja, uma variação dos preços menor do que nas ações, só que, consequentemente, vai ter uma variação dos preços maior do que a renda fixa, tá? Então, a gente está buscando ali algo mais sólido, que varie menos e que traga ali uma previsibilidade em renda passiva. Quando a gente fala das ações, geralmente são negócios que têm uma volatilidade maior, variam mais e também tem a chance de crescer, de aumentar de tamanho muito mais do que os fundos imobiliários, tá? Então, assim, se tem melhor, na minha opinião, não tem melhor, são propostas diferentes. Para quem está começando, não sabe analisar uma ação da forma completa, está lhe dando os primeiros passos na renda variável, eu sugiro começar pelos fundos imobiliários, porque, como eu disse, é mais previsível, é menos volátil. Tá? Então ali você vai começar a dar os primeiros passos com uma confiança maior e uma certeza maior do que se você fosse começar nas ações, tá? Mas de qualquer forma, os dois são focos no longo prazo, não fique ali operando em curto prazo, que isso não tem futuro nenhum. Se você tem que ter uma conta na corretora para fundos imobiliários e uma conta na corretora para ações, não, tá? Não tem necessidade. Eu, particularmente, prefiro que você ali tenha conta em uma corretora só, que ela te sirva bem, que ela te atenda, que as funcionalidades dela cupram suas necessidades, supram, que aí você tenha fundos imobiliários e ações dentro da mesma plataforma. Não vejo sentido, nem vejo muita lógica em você estar segregando as duas. Bora para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Motoboy Soares, que ele perguntou: por qual razão as ações de uma empresa bilionária como a Vale cai de R$90 o preço da ação para 60 sem estar em prejuízo? É muito fácil responder essa pergunta, porque quando a gente está falando de curto prazo, ou seja, de 1 mês, 2 meses, os movimentos são irracionais. Você pega uma notícia ali, a notícia vai fazer preço, ou seja, vai ter uma notícia, aconteceu algo com a Vale, meu Deus. Cara, vai fazer preço sim, ou seja, vai cair um pouco, vai subir um pouco, mas isso não importa para a gente que investe para o longo prazo. Então, como é que uma empresa que não está dando prejuízo cai as cotações de 60 para 90? É simples.
porque no curto prazo, notícias fazem preço, tá? Outro ponto muito importante que você tem que entender que a Vale é uma empresa de commodities, ou seja, trabalha com matéria-prima, que no caso são os minérios, minério de ferro principalmente, que é o produto principal da Vale. O que é que isso quer dizer? Commodities como soja, milho, petróleo, minérios, tudo isso passam por ciclos, tá? Tem ciclo de alta e tem ciclo de baixa. Ou seja, a Vale passou um período ali de 2008 a 2015, foram basicamente 7 anos só caindo. Por quê? Porque o preço do minério estava baixo. E como ela vende minério, quando o ciclo está baixo, ou seja, o preço do minério está caindo, ela vai ter uma receita e, consequentemente, um lucro menor. E quando o ciclo do minério está alto, ela vai vender mais e provavelmente a preços mais altos. Então, o que é que acontece é que a gente estava ali com as cotações batendo $200 do minério de ferro, isso é um valor muito, muito alto, e agora a gente está ali acomodando na casa dos $100 o minério de ferro. Então, consequentemente, a Vale não está vendendo a mesma quantidade de minério de ferro por 200, mas sim por 100. Então, o mercado já precifica isso, sabendo que os próximos resultados da Vale não vão ser resultados extraordinários como no ano passado. E, consequentemente, a gente viu as cotações caindo porque o preço do minério está mais barato. Então, o que eu digo para vocês, se você não entende de ciclo de alta e de baixa, você não tem que estar investindo em commodities, porque, como eu disse, a Vale passou 7 anos só em queda. E commodities tem dessa, vai passar muito tempo caindo quando o ciclo estiver em baixa, para quando o ciclo estiver em alta, ali a gente ter aumentos mais expressivos. Então, se você opera Vale comprando e vendendo, cara, esse tipo de empresa não é para você. Uma empresa que nem a Vale, que é uma empresa cíclica, você tem que manter para o longo prazo, tá? Sempre focar em longo prazo, porque no curto prazo vai variar muito, vai depender do preço da commodity, e as notícias, principalmente a Vale, que é uma empresa muito grande, está sempre nas manchetes, nos holofotes, vão ter impacto no preço da ação, tá? É por isso que ela cai de 90 para 60, mesmo sem dar prejuízo. Não é que ela deu prejuízo, é que o lucro foi menor devido ao preço do minério de ferro. Vamos para a próxima. A próxima pergunta é da Morgana Kaminski. Tem valor mínimo para investir em dólar? Os aportes podem ser com pouco dinheiro? Olha, não tem valor mínimo, tá? Você consegue ali corretoras que com 5, 10, 20, 30, 50 reais, você consegue já estar investindo, tá? Então, não tem valor mínimo, certo? E os aportes podem ser com pouco dinheiro? Sim, os aportes podem ser com a quantidade de dinheiro que você quer. Você vai ver que nos Estados Unidos a gente tem ações, tá? Que elas basicamente custam mais de $1.000, $800, $700. Mas diferente do Brasil, lá nos Estados Unidos você consegue comprar frações de ações. Então, aqui no Brasil você compra uma ação da Vale, 2, 3, 4, 5. Lá nos Estados Unidos não, você pode comprar 0,01 de uma ação, tá? Você consegue comprar frações. Então, sim, dá para investir com pouco dinheiro lá nos Estados Unidos, fazendo aportes menores. A próxima pergunta é do Said Faksha, acho que eu pronunciei certo. Investindo nos Estados Unidos, eles também podem pegar meu dinheiro ou eu fico blindado? Olha, se você tiver algum problema lá nos Estados Unidos com a jurisdição de lá, é possível que ele pegue seu dinheiro. Mas se você tem algum problema com a jurisdição brasileira e você investe em dólar, o Bacen Júri, que é o órgão responsável por essa questão judiciária, tá, não consegue pegar o seu dinheiro. Então, quando está lá fora, o Bacen Júri não tem acesso ao seu dinheiro. Mas se você tiver algum problema com os Estados Unidos, é possível sim de que peguem o seu dinheiro no quesito se você está devendo, se você tem algum problema, tá? Mas quando você tira da jurisdição brasileira e bota na jurisdição americana, aqui o povo do Brasil não tem esse controle de pegar e simplesmente trancar o seu dinheiro, porque o seu dinheiro não está mais aqui. Mas lembrando, se você investir diretamente lá, se você for investir através de BDR, você ainda corre o risco Brasil. A próxima pergunta vem do Marcos Risse. Possível troca de gestão do HGLG. O que esperar? Cara, acho muito improvável que haja uma troca de gestão do HGLG, né? A gente, obviamente, teve o problema ali do Credit Suisse, que o BS teve que comprar ele, mas eu não vejo que essa questão de troca de gestão venha a acontecer. E se caso venha a acontecer, o que a gente espera é que a gente vai ver quem vai ser a nova gestão, vamos olhar o track record da nova gestão, vamos olhar como é que ela vem se comportando com os fundos que ela já
atua, que ela já faz a gestão dos fundos, para ver se faz sentido ou não continuar. Mas isso aqui é uma notícia que não está consolidada, e se não está consolidada, eu não vejo motivo para a gente estar se preocupando com isso no momento. A gente tem que focar com notícias reais com o que está acontecendo, não com possibilidades. Se você for focar no se, você termina que você não vai estar tendo um bom investimento, não vai tendo paz e vai continuar sendo escravo de notícias. E não é isso que você tem que fazer como investidor. Você vai ali tomar suas decisões com base em fatos reais que estão acontecendo, você vai tomar sua decisão ali com base em resultados das empresas. Então, cara, vai viver escravo, certo? Basicamente, de notícias, vai ser escravo do dinheiro ainda, não vai estar tendo liberdade com o seu dinheiro. Então, foca no que está de fato acontecendo, com o que de fato é um evento real. Se acontecer, quando acontecer, a gente vê quem é a nova gestão e como é que a gente vai fazer essa alocação do patrimônio, se deixa lá, se a nova gestão for boa, se a gestão for ruim, venda os seus ativos e aloque em ativos que tenham uma gestão melhor. Basicamente é isso. Próxima pergunta é do Lincoln Dias. Qual ação você acredita que tem o maior potencial de crescimento hoje? Cara, no que se diz respeito a que eu acredito que tem o maior potencial de crescimento, é só a gente pegar basicamente as ações que estão ali em alta no que se diz respeito a tecnologias ao futuro. Basta, por exemplo, você pegar ali a Kodak, que era aquela empresa que nos anos 2000 era a maior empresa da bolsa, que tinha máquinas de tirar foto, que você pegava o rolo, enfim, conseguia ver as suas fotos e revelava. Cara, a Kodak ficou presa no tempo, ela tinha um grande potencial de crescimento, era uma pioneira no produto, só que se prendeu no tempo, a Apple foi lá, criou o smartphone, você hoje em dia tira fotos com seu celular, sem problema nenhum, não precisa estar revelando, vai com você as fotos, ela ficou para trás. Então, as maiores ações que eu vejo que têm potencial de crescimento são as ações que estão dentro do seu segmento, sendo líderes do segmento, tendo alguma vantagem competitiva, se está se destacando em tecnologia. Então, assim, essas ações são que vai ter o maior potencial de crescimento. Isso quer dizer que vai crescer, que vai multiplicar várias vezes de tamanho? Não, basta pegar o exemplo da Kodak. Era a maior empresa, hoje em dia a Kodak não é nada, tá? Então, maior potencial de crescimento, empresas que têm um diferencial competitivo, que estão à frente do tempo, no que diz respeito à tecnologia, estão na frente do setor, geralmente que seja um setor que tenha altas barreiras de entrada, ou seja, que não seja fácil entrar concorrentes ali dentro. Então, esse tipo de empresa, geralmente são empresas que têm ali um grande potencial de crescimento. Você pega, por exemplo, a TSMC, que é uma empresa que faz os semicondutores, que são basicamente ali os chips, tá? Chips, que são basicamente os chips que vão ali dentro de aparelhos, como seu telefone, computador. E ela vende basicamente tecnologia de ponta, ela faz ali semicondutores de 3 nanômetros. Vamos deixar aqui uma foto que é um semicondutor para vocês, tá? E ela é pioneira nisso aí, ela é líder de segmento. Então, assim, a TSMC faz um produto de tecnologia que tem alta barreira de entrada. Quantas empresas no mundo conseguem fazer semicondutores? E que fazem semicondutores de 3 nanômetros? É muito pouco. A gente tem ali, depois dela, a Intel, que está ali em 7, 5 nanômetros, tá? Então, assim, tem um diferencial competitivo, que é a tecnologia. É um setor que tem tecnicamente altas barreiras de entrada. Então, tem uma vantagem competitiva, que é um setor que, basicamente, ela só faz os 3 nanômetros. A Intel está chegando lá ainda. Então, assim, é um grande potencial de crescimento? Sim, mas se ela não continuar desenvolvendo, não vai para frente. Então, como eu disse, você quer um nome de uma empresa que vai ter o maior potencial de crescimento, basta você analisar as líderes que têm vantagem, que têm diferencial competitivo dentro de cada segmento. Eu tenho certeza que você vai estar encontrando ali ótimas empresas, porque não só eu, como os meus alunos do IZT, a gente consegue garimpar ótimas empresas, tanto no Brasil quanto no exterior, que têm um grande potencial de crescimento para o longo prazo. A próxima pergunta vem do Vinícius Simões. É melhor comprar uma ação preferencial ou uma ação ordinária? Eu, particularmente, prefiro as ações ordinárias pelo tag along, que é o direito de proteção ao acionista minoritário. Ou seja, imagina que você tem uma ação ali custando R$10, tá? A ação custa R$10 e você é sócio minoritário, tá? Você é acionista em bolsa e a ação que você tem custa R$10. E aí vai uma empresa que quer comprar a ação que você é sócio.
certo? E aí ela vai e oferece para o sócio controlador, ou seja, que tem o controle da empresa, que você é minoritário, e oferece uma proposta de R$ 15 para as ações do controlador. Aí ele vai lá e decide vender. Então, ele vai conseguir vender as ações da empresa por 15, não por 10. E se a empresa que você é sócio não tiver tag along, esse cara que está comprando aqui, a empresa, ele pode simplesmente oferecer R$ 10 para você. Então, perceba que é uma coisa muito injusta, porque você não está tendo o mesmo direito que o acionista majoritário, você não está sendo protegido. O tag along vai dizer assim, opa, peraí. Se a ação tiver 100% de tag along, se você ofereceu 15 para o majoritário, para o controlador, vai ter que oferecer 15 para o minoritário também. E tem empresas, e também tem tag along de 80%, que se ofereceu 15 para o majoritário, tem que oferecer 80% desse valor, nesse caso 12. Então, por que eu prefiro as ordinárias? Porque geralmente as ordinárias têm mais tag along do que as preferenciais. Fora que, quando a gente está falando de nível de governança corporativa, a gente também está ali falando que hoje em dia as grandes empresas estão querendo migrar para o maior nível de governança corporativa, que é o quê? O novo mercado. Com isso, o novo mercado, a gente só encontra ações com o número 3. Basta você pegar empresas ali como, por exemplo, Vamos, Magazine Luiza, PetroRio, são empresas que fazem parte do mais alto grau de governança corporativa, que isso aí traz segurança para o acionista minoritário, que é o novo mercado. Agora, quando você pega Petrobras, que tem Petro 3, Petro 4, você pega Itaú, que tem Itaú 3, Itaú 4, a gente tem que basicamente são do nível 1 e do nível 2, tá? Você tem que ver exatamente de qual nível, tá, de governança corporativa a ação que você está investindo, ela faz parte. Eu, particularmente, prefiro as ações ordinárias pelo tag along. Eu vou deixar aqui na tela para vocês uma tabela no qual vocês vão poder conferir qual é a quantidade mínima de tag along que a empresa que você investe, se é no nível 1, nível 2 ou do novo mercado, ela dá ali para o investidor. Lembrando que os valores que estão aqui na tela são o mínimo. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a empresa faz parte do nível 1, por exemplo, que dá 80% de tag along no mínimo para o ordinário, isso quer dizer que, no mínimo, a obrigação é 80% de tag along para o ordinário. Quer dizer que ela vai dar 0 sempre para o preferencial? Não quer dizer, tá? Ela pode dar 80% para o preferencial também, ou ela pode simplesmente dar 100 para um e 80 para o outro, ou 100 para os dois. Por que ela pode fazer isso? Porque, no mínimo, é 80% para o ordinário. Se no mínimo é isso, esse aqui é o obrigatório. Ela pode dar qualquer valor acima disso. Basta a gente pegar o caso de Itaú, que tem Itaú 3 e Itaú 4, ele dá 80% de tag along, tanto para o ordinário quanto para o preferencial. Então, o mínimo é 80% para o ordinário, ela vai lá e também dá 80% para o preferencial, porque está fazendo mais do que o mínimo. Beleza? Então, galera, esse foi o quadro Guedes Responde. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, manda aqui a sua dúvida nos comentários também, que o próximo Guedes Responde eu vou estar tirando dúvidas daqui dos comentários do YouTube e também do Instagram. Não esquece de se inscrever no canal e lembrando para vocês que em dezembro abrem as vagas para o IZT. Primeiro link da descrição aqui embaixo. Deixa o seu like se você gostou, é muito importante. Se inscreve no canal e entra na lista de espera do IZT e a gente se encontra no próximo Guedes Responde.